Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é O Grande Jogo, da Jennifer Lynn Barnes, o mais novo livro da coletânea de livros dos Jogos de Herança. Bom, pessoal, esse livro aqui, ele é o quarto da saga. Esta aqui é a minha edição. Eu acho que é a única edição que tem, pelo menos que eu conheço, tá? Aqui atrás a gente pode ver os outros, então Jogos de Herança foi o primeiro, já tem vídeo aqui no canal. O Herdeiro Perdido, Aposta Final e os Irmãos Hawthorne. Todos eles já tem vídeo aqui no canal. Vou criar uma playlist para que vocês possam ver os outros vídeos que vocês não viram ainda. E este aqui é o 4. Mas, tanto o terceiro quanto o 4 é meio que uma história a mais da trilogia principal. A trilogia principal é os Jogos de Herança, o Herdeiro Perdido e a Aposta Final, que conta sobre a perspectiva da Avery, que ganhou a herança dos Hawthornes. Já Irmãos Hawthorne e o Grande Jogo é sobre a perspectiva de outras pessoas. Nos Irmãos Hawthorne sobre o Jameson e Grayson, e aqui a gente vê vários personagens novos. Muitos dos personagens que a gente já conhece, mas vários personagens novos também. Antes de eu começar a falar sobre o livro, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de análise de livro, unboxing de livro, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se você tiver interesse em comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Começar falando, gente, que primeiro eu falo do livro sem spoilers e depois eu entro numa parte mais específicas, com coisas específicas do livro, que daí tem spoiler e eu aviso quando essa parte chegar. Entretanto, falando sobre a primeira parte desse livro sem spoilers, pode ser que tenha spoiler dos outros livros anteriores. Então, se você ainda não leu os outros e não quer saber muita coisa, pode ser que eu acabe entregando alguma coisa. Vou cuidar, mas meio que não tem como dar contexto para esse aqui sem falar um pouco sobre os outros. E o que é o Grande Jogo? O Grande Jogo é um jogo que a Avery e os irmãos Hawthorne inventaram para fazer uma competição todo ano, valendo dinheiro e notoriedade, imagem, chance de aparecer na TV, para o ganhador. É um jogo super restrito e que a Avery e os irmãos planejam com muito carinho, muito cuidado, muito detalhe e se divertem muito fazendo isso. Nesse livro aqui é a segunda edição do Grande Jogo e a gente não tem muitos detalhes de como é que foi a primeira edição, por exemplo. Eles falam algumas coisas, mas não é muito aprofundado e nesse aqui sim ele é aprofundado. Porém, o livro é sob o ponto de vista dos jogadores. Então a gente não vê os bastidores, que é uma coisa que eu gostaria muito de ver, e que se a autora lançasse um conto a mais só pra gente ver a organização dos jogos, eu ia achar sensacional, porque eu fiquei muito curiosa em vários aspectos dos bastidores. Então, pra entrar nesse grande jogo, gente, tem alguns bilhetes dourados, alguns são dados pela família Hawthorne, pela Avery, pelos irmãos, e alguns têm que ser conquistados. Então, é a partir de dicas, mistérios, que as pessoas vão atrás dos outros bilhetes e vão achar isso aí pra poder participar do jogo. Tem alguns personagens que a gente já conhece, né? Além dos Hawthornes. Então tem a Gigi e a Savannah, ambas meias-irmãs do Grayson. A Gigi é puro raio de sol e ela vai participar do jogo. Ela conquistou o bilhete dela. E a Savannah é uma moça mais fria, mais calculista, super inteligente também. E ela ganhou o bilhete dourado da Avery. Além delas, tem o Rohan, que a gente conhece no livro Irmãos Hawthorne, que é o cara que comanda a Mercê do Diabo. Ele aparece muito nos capítulos do Jameson. E a gente vê também uma personagem que a gente não sabe bem o nome no Irmãos Hawthorne, mas que tá sempre ligando pro Grayson pra falar sobre o pai dela, que acabou morrendo e tem alguma ligação à morte dele com os Hawthornes. Essa personagem é a Lyra, a gente vai conhecer ela bem nesse livro. Inclusive, ela é a minha personagem preferida desse livro aqui. Ela é a mais bem aprofundada. Fora eles, tem outros participantes do jogo. A Odette, que a gente não sabe muito sobre ela. Só que ela é uma moça mais de idade muito inteligente. O Knox, que parece ser meio mercenário. O Brady, também muito inteligente. Ele vai entrar ali junto com a Gigi. E vai ter um outro jogador que só lendo o livro pra vocês descobrirem exatamente quem é. Porque eu não vou entregar muito sobre isso. E o Grande Jogo nada mais é do que uma sequência de quebra-cabeças, de mistérios, de adivinhações que os participantes têm que fazer. E esse Grande Jogo se passa na Ilha Hawthorne, que foi onde aconteceu todo o acidente do Toby, que a gente lê na trilogia original, lá quando a Avery tá descobrindo do Herdeiro Perdido. Resumindo bem o livro, eu acho que é isso, gente.
Ele é bem interessante, ele já é num ritmo diferente dos Irmãos Hawthorne, eu gostei mais desse do que eu gostei dos Irmãos Hawthorne. Li super rápido, mas pra mim nem se compara ainda à trilogia original por causa do apego dos personagens mesmo. Mas aqui a gente vê traição, a gente vê romance, a gente vê tristeza, a gente vê alegria. É muito bem feito, eu gosto muito. A única coisa que me incomoda é essa troca entre os personagens, porque às vezes eu tô ali num clímax, num tipo de clima lendo o livro, aquilo ali tá indo legal, tá engajando legal, troca o personagem. Daí vai lá um personagem que eu não gosto tanto, ou vai lá pra um contexto mais de traição. Então, muda muito o clima ao longo do livro, e isso faz com que a gente perca um pouco o ritmo na leitura. A minha nota pro livro, gente, foi 10, porque ele realmente é muito bom, mas eu não favoritei ele, que nem favoritei os 3 da trilogia original, mas ele é melhor do que o Irmãos Hawthorne, por exemplo, né? Então é isso que eu posso falar dele, gente, sem entregar muita coisa. A partir de agora eu vou começar na parte com spoilers e dar mais especificamente a minha opinião. Então se você não quer estragar, a gente se despede. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like. E eu vou começar falando, gente, que eu fiquei muito curiosa e eu queria saber onde diabos está a avó deles. Porque é o maior gancho dos Irmãos Hawthorne, é que a avó deles está viva. E eles não falam sobre isso nesse aqui. E eu fiquei até me perguntando, será que a Odette é a avó deles? Será que a Odette é a avó deles? Mas não, quando ela conta a história dela, dá pra ver claramente que ela foi uma secretária pro Tobias. Uma coisa meio estranha que eu não consegui entender direito. Ela foi até atriz, querida. Gostei muito do personagem, gostei muito que eles aprofundam ela. Só lá no final a gente fica com essa dúvida, pelo menos eu fico com essa dúvida, será que ela é a avó deles? Será que ela é a avó deles? Enfim, não sei se o Grayson iria reconhecer ou não. Ponto super positivo, que é uma coisa que elevou demais a nota pra mim do livro, que é o Grayson tá jogando. Então, o fato de ter um Hawthorne ali no meio do jogo faz toda a diferença. Eu não queria falar isso na parte de antes pra não entregar o plot twist de ele estar jogando, mas faz toda a diferença, porque a dinâmica de um Hawthorne é diferente do que ver os outros personagens, que eu não tenho tanto apego. E a Lyra e o Grayson têm uma química sensacional. A construção deles ao longo do livro é muito, 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 muito boa. Fiquei muito curiosa pra saber o desfecho, enfim, do pai da Lyra. Mas, a gente sabe que tem muita coisa enrolada aí com o Tobias. Mas o meu enredo principal, o enredo que eu mais gostei foi esse. A Lyra, o Grayson e a Odette. Maravilhoso. A Gigi, o Nox e o Braid, eu fiquei curiosa pra saber qual que é a do Braid, qual que é a do Nox. Eles inserem algumas coisas, falam daquele grupo que eles tinham, da namorada de um deles, né? Mas assim, não aprofunda muito e é completamente irrelevante pra mim. O que eu fiquei mais curiosa é se eles trabalham ou não pro Torp, né? E daí no final, Gigi ainda é sequestrada, coitada. Então esse livro acaba muito sem final, o que eu acho que é proposital por causa do próximo, né? Agora, a Savannah completamente sem noção, querendo se vingar da Avery sem nem checar nada, sem nem provar nada, com a palavra de uma terceira que ela nunca nem ouviu falar. Não tentou conversar com o irmão dela a respeito sobre isso, ou com a irmã dela a respeito sobre isso, e simplesmente quer se vingar em rede nacional, falar que a Avery assassinou o pai dela. É uma baita de uma tapada, não gosto muito dela, mas eu gosto mais dela do que eu gosto do Rohan. A Mercê do Diabo é algo que destrói a vida das pessoas. E ele vai lá no jogo e a autora quer que eu me apegue a ele. Tipo assim, não faz sentido, eu não quero me apegar a ele, não gosto dele. O núcleo dos dois, pra mim, foi o pior, apesar de que eles têm muita química, conexão, eles se conectam um com o outro, sabe? Mas eu não acho que a Savannah é tão ruim que nem ele, por exemplo. E ele fica o tempo todo, tipo, flertando com ela, e ela tentando fugir, sei lá, me senti um pouco desconfortável. Não gostei e não gosto que ele é a narração. Talvez se a Savannah fosse a narração, a perspectiva da Savannah, eu ia gostar mais. Porque eu gostaria muito de saber o que ela tá pensando em certos momentos e eu só vejo o que ele tá pensando e ele é um saco. Mas é aquela coisa, gente. Eu digo que ele é um saco, mas eu gosto da história, sabe? Tem que ter alguém que a gente não gosta. Tem que ter alguém que é uma pessoa que não é um herói, que não é uma pessoa do bem ali pra que, né, equilibre as coisas. No mais, eu gostaria muito de ver os bastidores da Avery e do Jameson planejando o jogo, o Xander, enfim. Gostaria muito mais de ver do resto da família mesmo. E eu acho muito que ela deveria fazer, sim, contos sobre isso. Eu sei que tem um livro de contos pra lançar, que tá em pré-venda, mas eu acho que não tem nenhum sobre os bastidores do grande jogo. Eu vou até conferir, mas se tiver, eu vou ficar muito feliz. Eu sei que tem outras coisas, tipo a Viagem de Praga, do Jameson. Vou fazer análise desse livro também, porque eu já estou inscrita pra comprar na pré-venda. Mas eu fiquei com essa vontade de querer ver os bastidores, espero que eles contem um pouco melhor. Fiquei na dúvida, será que tem câmeras no jogo? Porque a Savannah fala claramente que ela quer falar sobre a Avery em rede nacional. Não tem câmeras, eles não ficam olhando o que eles estão fazendo pra ver se eles estão quebrando as regras ou não, porque deveria ter câmeras, na minha opinião, deveria. Então, eu fiquei me questionando isso.
como eu falei, fiquei muito intrigada com essa coisa dos Torp, qual que é a relação deles com o grande jogo, o que, que eles estão tentando fazer ali, se vai aparecer a Emily em algum momento ou não. Porque ô menininha que não desiste, né? Pelo amor de Deus, a gente viu no final do Irmãos Heltoni que não ia ficar coisa assim. O cara até aparece, o cara que é o segurança dela, né? A gente vê ele, ouve a voz dele ali com a Gigi, que é um desgraçado. Mas eu fiquei muito curiosa pra ler o próximo, gostei muito do livro. Acho que esses são os pontos, assim, mais diferentes que eu gostaria de comentar. Se você já leu o livro, se você gostou do livro, deixa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos!